Amém, irmãos? Foi dessa vez, mas vai ser da próxima. Posso ouvir um amém dos irmãos? Amém. Aleluia. Você viu? Meu pastor, você viu algo para mim. Você riu por quê? Aleluia. Irmãos, quem aqui está sendo abençoado pela leitura do livro? Amém. Mas eu confesso que essa semana então acho que o pastor Wilson nos levou uma aventura sobre a vida de Davi num prisma que às vezes nós não enxergamos. Particularmente essa semana eu fui profundamente edificado pelas palavras dessa semana. Já percebeu que Davi dá para aprender muito com ele? Sim ou não? Sim. É muita coisa. Estava pensando, para montar essa ministração, estava pensando como é que Davi tem muita coisa que pode nos ensinar. Então, eu queria hoje fazer um breve resumo do que nós aprendemos essa semana. Eu queria falar então algo sobre entre a unção e o reinado. Sabe que uma das coisas mais difíceis da nossa vida é entender tempos e processos. Nós vivemos uma geração, e todos nós podemos ser engolidos por isso, que é uma geração fast food. Nós queremos as coisas como? Para já, agora, rápido. E isso produz sequelas, consequências. Só que a questão maior é que Deus trabalha numa ótica e num tempo diferente do nosso. Quando nós estamos no Cronos, Deus está onde? No Kairos, que é o tempo de Deus. E você já teve uma sensação, aleluia, voltei de novo. Já teve aquela sensação de que você fala, Deus, por que o Senhor não pode fazer agora? Não, só eu. É porque os irmãos me olharam assim e falaram assim, aquela sensação que você ora, fala assim, Senhor, por que não acontece agora? É quando você fala assim, Deus, agora. Aí Deus, é só uma figura de linguagem, ok? A gente não faz isso com Deus. Mas, quem aqui é pai sabe que filhos fazem isso. Os filhos pedem para quando? E o que geralmente você fala? Agora, não, porque não é o tempo para isso. Só que nós também, em diversas vezes, vivemos a mesma coisa com Deus. A gente ora por algo, espera por algo, e a gente, entre aspas, fala o quê? Deus, agora! E quase que a gente fala em nome de Jesus ainda. Deus, em nome de Jesus, Deus, agora. E as coisas não fluem, não crescem, não acontecem. Mas o importante é nós entendermos que existe algo que Deus trabalha que se chama processo. Processo. Para mim fazer um resumo básico, se você olhar para Davi foi ungido, mas não instantaneamente assumiu o trono. Historicamente falando, demorou entre 13 a 15 anos para Davi assumir o trono de Israel. Mas, por que Deus fez com que Davi esperasse todos esses anos para assumir uma unção que ele já tinha? A Bíblia diz que quando Davi recebe a unção, o Espírito de Deus deixa Saul. Então, é como se Deus já estivesse reprovado Saul. Mas por que Deus fez esperar tanto? Pergunta para esse irmão que está ao seu lado, por que Deus te faz esperar de vez em quando? É uma boa pergunta. Muitos de nós podemos estar aqui pensando o seguinte, existem áreas da minha vida que parece que tem 10, 15, 20 anos que não acontecem. Por que Deus trabalha com processos, com formas? Deixa eu te ensinar uma coisa. Deus, e coloca um parêntese aqui na minha frase, Deus não trabalha com pessoas. Deus trabalha com corações. Guarda isso. Deus não trabalha com pessoas. Os homens trabalham com pessoas. Os homens trabalhou com Saul. Mas Deus trabalha com corações. Então, para trabalhar com corações, o processo é essencial para que o seu coração seja o quê? Transformado. Então, entre a unção e o reinado, há mais ou menos de 13 a 15 anos que Davi assumiu o trono. Nesse período de
unção com Samuel, até ele assumir o trono, muita coisa aconteceu. Mas muita coisa mesmo. Nós poderíamos ficar aqui o dia inteiro ensinando princípios, valores, formas que Davi viveu como processo para se tornar um homem segundo o coração de Deus. Nós sabemos que Saul foi escolhido segundo a sua estética, mas sabemos que Davi foi escolhido segundo o seu coração. Então repita comigo assim: Deus está trabalhando em meu coração para ser a imagem do seu filho Jesus. Se você não entender isso, você vai ter dificuldade de entender processos. E se não entender processos, você procura atalhos. E se você procurar atalhos, você vai retornar ao início do processo. Porque Deus não trabalha com atalhos. Deus trabalha com caminhos. Então, enquanto nós tentamos atalhos, Deus nos propõe um, e o caminho se chama Jesus Cristo. Então, certamente, você está aqui me ouvindo, tem promessas de Deus liberadas para você, sim ou não? Você crê nela? Já aconteceu? Umas sim, outras não. Você crê que a promessa estabelecida sobre a sua vida vai acontecer? Olha que coisa interessante. Esses dias a gente estava aqui na vigília, na primeira vigília, estava geral, e o irmão, eu estava já quase indo embora, já era no final, e eu tenho orado sobre uma área específica da minha vida, particularmente com Deus, sobre uma conquista que eu quero ter para a minha família. Aí eu estava orando, eu sempre oro lá em casa, no meu particular. E eu estava assim: Deus, por que eu estou te falando pessoalmente, eu falei assim: Deus, por que o Senhor não faz assim, ó? Deus pode fazer isso? Por que não? Aí, o que você faz? Primeiro você avalia você, né? Será que eu estou errado em alguma coisa? Aí você fala: meu Deus, mas eu estou errado em muita coisa. Mas é a graça de Deus que se manifesta. Aí você fala: será que... Você começa a tentar desenhar por que alguns processos não acontecem. Porque o chamado é para você reinar em vida. E tem áreas, você está reinando em todas as áreas da sua vida? E aí eu estava orando. E aí eu comecei a orar especificamente sobre aquilo que era um anseio do meu coração. Comecei a falar detalhes. Deus, eu gostaria disso, gostaria daquilo. O Senhor pode fazer. Beleza. No dia aqui da vigília, eu já estava indo embora, já estava no finalzinho terminando. Fui deixar minhas filhas no carro. Voltei aqui dentro. Não sei nem por que eu voltei, que eu já tinha deixado todo mundo no carro. Apareci aqui na porta. Aí um irmão me viu na porta. E um irmão muito aleatório. O que é um irmão aleatório? É um irmão que não está dentro, literalmente, do seu contexto de comunhão. Por exemplo, pastor, tem uma palavra para você. Eu olhei para ele, disse amém. O irmão virou e falou: olha para vocês entenderem como que é importante. O irmão falou assim: olha, Deus está me falando que você tem orado por isso, por aquilo, dessa forma, com essa cor, com essa... Irmãos, eu olhei para ele e falei: quem te contou? Não é possível. Mas não tem como ninguém contar, porque ninguém sabe praticamente isso. Mas ele começou a esquadrinhar tudo, detalhes. Até coisas que eu falei que era um desejo meu, assim, de mimos de Deus. Sabe aquela coisa que é um mimo? Sim. Você não quer só tudo, você quer uns mimos, assim, não, pode vir isso aqui também. E o irmão falou assim: você pediu isso aqui? Meu Deus, você revelou isso para ele? Sério. Irmãos, aí eu fiquei... Como é que a gente fica nesse tempo? Já viu? Perplexo. Sim ou não? Aí quando eu entrei para o carro, eu fiquei com a sensação assim: incrivelmente, Deus trabalha com processos em nosso coração, porque toda conquista primeiro precisa nascer aqui. Depois que ela nasce aqui, é que ela se torna o quê? Visivelmente aos teus olhos. E Deus vai confirmando isso. Então, hoje Deus vai liberar uma palavra na sua vida, vai confirmar promessas na sua vida. Vai confirmar e te mostrar que existem processos importantes, porque Deus não trabalha com pessoas. Deus trabalha com quem, irmãos? Então Deus produz no processo um coração para que você reine em vida com o coração correto. Por isso que nós passamos por processos. A Bíblia diz, lá em 1 Samuel 19, 11, se você puder projetar para mim, 1 Samuel 19, 11.
Eu vou ler um texto, depois eu não vou mais buscar as referências, senão vou gastar muito tempo. A palavra de Deus diz assim, 1 Samuel 19:11. Saul enviou alguns homens à casa de Davi para vigiá-lo e matá-lo de manhã. Mas Mical, a mulher de Davi, o alertou: se você não fugir essa noite para salvar a sua vida, amanhã estará morto. Então Mical fez Davi descer por uma janela e ele fugiu. Feche seus olhos aí, deixa eu orar por você. Pai, obrigado pela tua graça e a tua bondade sobre nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre nos ouve e o Senhor sempre fala conosco. Que hoje o nosso coração esteja aberto, pronto para receber a boa notícia de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Eu li esse contexto aqui, mas fazendo um resumo, todos nós aqui praticamente conhecemos a história de Davi. Sabemos que Davi era um pastor, cuidava das ovelhas do seu pai, e que um belo dia, Deus decidiu escolher Davi para ser rei de Israel. No dia que ele recebe a unção, ele, por um lado, foi esquecido pelo seu pai, mas jamais esquecido por Deus. Jamais. Então, pessoas podem esquecer você, sua família pode esquecer você, seus irmãos podem não lembrar de você, mas Deus jamais, jamais vai se esquecer de você. Então, aquele que começou uma boa obra é o mesmo quem termina. Se Deus começou algo, Deus é quem termina, não é você. Então, ele recebe uma unção. Mas vamos parar e pensar. Que situação curiosa. Quando Davi recebe a unção, Saul já tinha saído do trono? Não. Quem é que estava no trono ainda, irmãos? Então Deus ungiu um rei com outro rei no trono. Isso é um problema ou não? Deus já te colocou em alguns supostos problemas? Você fala, meu Deus, misericórdia. Não, porque às vezes nos seus olhos pode ser um problema, mas para Deus não. Mas olha que coisa. Ele recebe a unção, mas já existia um rei no trono. Existia um rei no trono. Imagina Davi assim, Davi recebeu a unção, só estou usando um exemplo. Batesse no outro dia lá na porta de Saul. Saul, dá licença. Por quê? Não, Samuel já me ungiu, sai. Você acha que aconteceria com ele? Morto. Porque ele estaria o quê? Usurpando o trono. Então, quando ele recebeu uma unção, não de imediatamente ele foi reivindicar o trono. Porque se ele reivindica o trono antes do tempo, ele não reinaria na promessa. Por isso que você tem que entender uma coisa. Há uma unção liberada sobre a sua vida. Diga amém, irmãos. Deus chamou você para reinar em vida. Fala amém, eu recebo. Mas é o processo que consolida o reinar. É o tempo, é a forma. Por isso que quando você recebe algo de Deus, espera. Porque Deus ainda está formando em você um coração de rei. Então, Saul foi instituído segundo os olhos visíveis dos homens. Mas Deus continua trabalhando com corações. Deus está trabalhando em seu coração para gerar a imagem e semelhança do filho dele. Engraçado que... Não, depois eu conto esse testemunho. Não, eu vou contar depois. Só não agora. Então, calma, está vendo o processo, irmãos? Os irmãos não esperam o processo acontecer. Calma. Se eu esquecer, eu conto depois. Então, quando ele recebe a unção, há um processo importante para que ele reine e assuma o trono. Demorou mais ou menos 13 e 15 anos, ou 15 anos. Processo longo, sim ou não? Conflitos existenciais. Eu estou usando o lado humano. Imagina, você recebeu a unção de rei e volta para o pasto. Alguém liberou uma palavra para você que assim, você vai ser o homem ou a mulher mais rica dessa igreja, financeiramente. Aí você fala, aleluia. Mas amanhã é segunda-feira. Você vai voltar para o mesmo trabalho, fazendo a mesma coisa. E fala assim, cadê a minha conta recheada que não apareceu? Mas de início você está com sangue quente. Fala assim, não, coisas vão acontecer. Aí um ano se passa. Nada acontece. E você começa a olhar torto para o irmão que te deu a palavra. Que profeta é esse? Minha conta continua.
existem mais dias do que dinheiro no meu orçamento. Mas isso, quer ver? Isso acontece com o ministério. Você recebeu um ministério e Deus falou, você vai ser pastor. Você tem um ministério pastoral. Quantos irmãos tem aqui o ministério pastoral? Não, tem mais aí. Muitos jovens, aleluia. Só que, o que nós imaginamos? Que vai acontecer assim, a gente liberou a palavra, aí você pensa, meu Deus, eu vou fazer uma maturidade CTL, vou virar um discipulador, vou multiplicar a célula. Aí você faz 1, 2, 3 anos, já fui ordenado. Você pode fazer esse cálculo, sim ou não? Pode, mas isso vai acontecer assim? Não sei. Por quê? Porque Deus primeiro gera um pastor dentro do seu coração, para depois gerar um coração externo, um pastor externo. Se você não for pastor aí dentro, você não vai ser um pastor aqui fora. Pastores nascem no coração. Então, quando Davi recebe a unção, para onde ele voltou, irmãos? Para o pasto, fazendo a mesma coisa, cuidando das mesmas ovelhas. Por quê? Porque havia um caminho, um processo, no qual Deus estava o quê? Trabalhando para que Davi fosse um rei segundo a ordem de Deus e segundo o coração de Deus. Saul foi um bom rei durante um tempo. Às vezes a gente fica excomungando Saul, coitado. Mas ele foi um bom rei durante um tempo. Na verdade, Saul se perdeu em sua própria imagem. Saul chegou ao ponto de construir uma imagem para si. Mas para que Davi assumisse o trono, um processo era muito importante na sua vida. Eu vou te falar uma coisa, meu irmão. Hoje, eu queria ministrar para que você aprendesse alguns princípios para ser aprovado no processo e chegar no fim, reinar sobre áreas da sua vida. Os irmãos que empreendem, eu vou te falar uma coisa. A maioria dos casos, e quem empreende sabe disso, você não prospera amanhã que você abriu um negócio. Por mais que nós queríamos. Sim ou não? Se eu queria abrir uma empresa hoje, daqui a um ano já está vivendo na casa do Cristiano Ronaldo, igual, padrão alto. Mas acontece assim, irmãos, a maioria? Pode acontecer sim ou não? Mas acontece. Por quê? Porque você quer ser um empreendedor como? Do mundo ou do reino de Deus? Se você quiser ser um empreendedor do mundo, vai usar as ferramentas do mundo. Mas para ser um empreendedor do reino de Deus, há um processo e um caminho que Deus precisa construir em você, para que Ele libere bênçãos, favor e finanças no seu coração. Então, hoje, você vai aprender algo que chama processo. E é o processo em que Deus vai modificar o seu coração para que você reine em vida. É porque os irmãos esses dias questionaram que não conseguem tirar a foto minha direito, porque eu fico andando para lá e para cá. Então você tira na hora que eu paro. Assim. Ai, meu Deus, eu escuto cada coisa. Então, voltando aqui para a nossa história, Davi viveu isso. Então, quando ele recebe a unção, a primeira coisa que você precisa aprender é lidar com o anonimato. Davi, então, ungido rei, voltou para onde, irmãos? Para o pasto. No pasto era o mesmo lugar que ninguém o conhecia. O pasto era o lugar que ninguém o via. O pasto era o lugar que os seus pais não lembravam dele. O pasto é o lugar onde o anonimato reina. Ninguém te conhece. Ninguém sabe sobre você. Mas é no anonimato em que a construção e a solidez do seu chamado é construída e edificada. Interessante que todos nós aqui precisamos aprender a lidar com um processo que chama anonimato. Deus te deu uma promessa, mas ela ainda está escondida dentro de você, no lugar onde que ninguém vê. Ninguém vê. A primeira coisa que acontece então com Davi é sair da unção e voltar para o pasto. Esse pasto era o mesmo pasto que os seus pais não lembravam dele. Esse pasto era o mesmo pasto onde ele cuidava das mesmas pessoas, das mesmas ovelhas. Mas foi no pasto do anonimato onde ele venceu seus maiores gigantes. Eu queria te contar algo que é uma conquista pessoal. É o testemunho que eu ia contar. Por que é uma conquista pessoal? Porque há um tempo atrás, a gente conseguiu nossa dupla cidadania. Então hoje eu sou brasileiro e português ao mesmo tempo.
tenho orgulho de ser dessas três: brasileiro, português e cidadão do céu. Mas você pode falar assim, mas isso é uma conquista? Depende do processo que você está vivendo. Quando eu cheguei aqui, nossa, nós passamos processos difíceis. Pensa num processo difícil. Ainda me lembro, na época eu cheguei, eu estou caminhando para 10 anos aqui em Portugal. Na época eu cheguei, para você que não sabe, a Segurança Social chegou uma época que proibiu o número de Segurança Social para brasileiros. Proibiu mesmo. Então, você chegava lá, mesmo com o contrato de trabalho, eles não liberavam para você. E eu trabalhava numa empresa, e eles não queriam liberar. E sem o número da Segurança Social, sem documento. Se você não tem documento, como é que você fica? Você fica desconfortável? Ou não fica? Aí eu chamei a contabilista da empresa para a gente ir lá na Segurança Social e pedir, falei assim, ó, tá aqui o contrato, a gente está tal, não sei o quê. Aí a gente chegou lá na Segurança Social, quando ela era ainda, me esqueci aonde, ali em Lisboa, ela tinha uma sede antiga, depois ela mudou ali para uma outra avenida. Chegamos lá, pedimos para falar com a diretora. Desceu a diretora. Ela olhou para mim assim, e ela não identificou se eu era português ou brasileiro. Porque às vezes sobrancelha grossa, barba, cara fechada assim, e tal. Ela olhou para mim, olhou assim para a contabilista, e eu fiquei calado. Aí a contabilista, portuguesa, falou assim, olha, eu não estou entendendo por que não querem aqui para o nosso funcionário. Ela não sabia que eu era brasileiro. Ela não pegou a documentação. Aí ela falou assim, ó, por que não querem liberar a Segurança Social? E começou a falar. Aí ela falou assim, e ele? Aí na hora que eu abri a boca, aí não tem como mais, né? Ela, tu és brasileiro, pá. Eu lembro que ela falou uma frase, nós não liberamos mais número de Segurança Social para o seu povo. Por quê? Por que não? Saiu da sala e deixou a gente lá. Existem mais histórias. Mas por que eu estou te falando? Aí depois de um longo processo nesse tempo todo, por quê? Porque eu creio que Deus me chamou para ser um pastor nesse país. Então, os processos, aí quando a gente conseguiu a nossa cidadania, depois de longos anos, me veio um filme na minha cabeça. Que processos aconteceram para consolidar o meu coração e amar cada vez mais essa nação. Hoje, o meu coração é totalmente diferente há 10 anos atrás. Eu amo mais Portugal hoje do que antes. Por quê? Porque a unção que Deus me liberou lá no Brasil para vir para cá foi se consolidando e construindo, e é como se Deus selasse esse momento e falasse, agora você vai crescer ainda mais. Por quê? Porque o processo aconteceu e você agora permaneceu nessa mesma promessa. É um testemunho simples, mas que pode edificar você. Mas durante esses 10 anos, muitos anonimatos aconteceram. E acontece com você também. Deus te deu uma promessa, liberou algo sobre a sua vida, só que ninguém sabe, ninguém te vê, ninguém te conhece, mas é no anonimato em que você consolida o que Deus te deu. É necessário o anonimato no seu coração para que lá na frente você não construa uma estátua de si mesmo, como fez Saul. Saul chegou ao nível de construir uma imagem de si, como se ele dissesse, eu sou bom. Não, irmãos, Deus é bom. E o anonimato é completamente importante. Às vezes você tem um dom, tem um talento que ninguém ainda descobriu. Mas é importante primeiro você crescer sozinho. Sozinho no quê? No anonimato. Porque é no anonimato em que você mata leões e ursos. É no anonimato que os maiores gigantes da sua vida aparecem. Quando Golias aparece, é só uma consequência daquilo que você já crê. Sim ou não? Perceba que Davi, ele cai de cabeça, não no trono, mas no pasto. Deus ungiu, mas falou com ele, não, você não vai assumir o trono agora. Você vai assumir o quê? O pasto. Acredite no que eu estou a dizer. O anonimato é uma ótima escola para aprender a viver e ser grande, pequeno. Sabe, irmãos, às vezes, entenda o que eu vou falar aqui com todo amor. Às vezes você ainda não se enriqueceu porque você ainda não tem um coração para se enriquecer. Você entende isso? Porque às vezes você enriquecer, você chuta o pau da barraca. E não volta aqui nunca mais, só na ceia. Sério. E eu te falo isso.
Às vezes você fala assim, quando eu me enriquecer, eu vou ser muito generoso. Uma vez o irmão me falou, se eu ganhar no Euro Milhões, eu disse, você está jogando no Euro Milhões, irmão? Eu vou dizimar. Ai, meu Deus. Eu falei, irmão, como é que está a contribuição agora? Ele, calma aí, irmão. Eu falei assim, mas se você não contribui no anonimato, quem diz que você vai contribuir quando você estiver lá em cima? Deus trabalha não é com pessoas, irmãos. Deus trabalha com corações. Deus, então, forma no anonimato o seu coração. É no pasto em que coisas se estabelecem. É no pasto que princípios são fundamentados. Acredite no que eu estou a dizer. Os tempos mais difíceis do seu casamento podem ser a grande promoção para ser um casamento consolidado e bem construído. Muitas pessoas acham que o tempo difícil no casamento vai matar o casamento. Não, pode ser uma oportunidade da graça de Deus se aperfeiçoar na sua fraqueza. Porque a graça se aperfeiçoa onde? Na nossa. Então, a primeira coisa que a gente precisa aprender é o anonimato. Porque no anonimato é que Deus consolida aquilo que sou, aquilo que tenho. Há um tempo atrás, isso aqui é só uma historinha. O irmão começou a me seguir no Instagram. Um irmão muito conhecido, ele lá no Brasil, lá tem conhecido, eu não sei, que tem muito seguidor, mas ultimamente o pessoal está comprando também, a gente não sabe quem é quem. Aí ele começou a me seguir. Aí, geralmente, quando alguém te segue, o que você faz? Você clica para saber quem é, né? Aí eu vi lá um irmão com 180 mil seguidores. Meu Deus, eu fui achado? Como é que alguém de 180 mil seguindo eu que tenho 2? Aí passou um dia, eu recebi uma mensagem. Uma mensagenzinha lá na caixinha de mensagem. Falei assim, olá pastor, tudo bem? Aí eu, pronto, amém, tudo bem. Ele, estou indo para Portugal. Gostaria de uma oportunidade de ministrar na sua igreja. Eu, como é que é? Aí não. Aí eu achando que eu estava abafando, né? Falei assim, não, irmão, agora está me conhecendo, né? Não, irmão, queria. Aí, eu não respondi ele, desculpe, irmão, não respondi. Ele parou de me seguir depois. Por quê? Nada contra o irmão, cada um tem seus princípios e valores. Mas, primeiro, você tem que se tornar grande no anonimato, para deixar que depois Deus revele o reinado sobre a sua vida. Porque é pequeno, escondido, em que Deus constrói as consolidações do que Ele colocou sobre a sua vida. Não é no meio do fogo, do manto, do giro, da palavra profética. É no pasto, matando leões e ursos diariamente, em que Deus vai consolidando quem você é nele. Porque Deus continua trabalhando com o que, irmãos? Corações. Outra coisa importante é que a história de Davi continua. A gente sabe, ele depois tem uma oportunidade, mata Golias, se promove então a genro de Saul. Ele recebeu uma promoção agora. Imagina, irmãos, imagina você ser casado com a filha do rei. Vocês achariam ruim? Não. Só que nessa história, mais processos acontecem. Davi então começa a ganhar relevância, começa a ganhar nome. Agora não era só um jovem que cuidava de um pasto, era general de um exército, reconhecido por grandes batalhas e grandes vitórias. Mas Davi precisava aprender um outro processo importante antes de ser um rei: a conviver com pessoas que enaltecem você, mas não são bocas de Deus para você. Uma das coisas mais difíceis é saber lidar com elogios. Porque às vezes o elogio pode transformar o seu coração em você achar que é aquilo que de fato não é. Eu imagino alguém falando comigo aqui. Ouço vozes. Eu sei, né, Abraão? Então, a história continua, e me acompanha aqui. E Davi cresce no meio do reinado de Saul. Se envolve, se torna um general, conhecido então por matar o gigante Golias, casado com a filha de Saul, ganha renome, sai do pasto, e não agora é rei, mas vive uma vida de rei, reconhecido, não como o rei de Israel, mas como um dos principais braços de Saul. Porém, um belo dia, voltando de uma batalha,
Mulheres. Mulheres. Não, estou usando o texto. Mulheres, na porta da cidade, começam a gritar assim: Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. Naquele momento, eu acredito que era o ápice do reconhecimento de tudo que Davi vivia. Por mais que o cumprimento da promessa ainda não tinha estabelecido, Davi estava vivendo uma fase diferente, agora já não mais no anonimato, mas a própria cidade e o próprio povo o reconhecia como tal. Porém, essas vozes não foram benéficas para ele, porque foram essas vozes que provocou no rei um ciúme sobre a sua vida. Sabe, irmãos, um outro aprendizado importante é você perceber o que as pessoas dizem ao seu respeito. Uma das coisas que nós precisamos aprender no processo do reinado é não se entusiasmar com palavras que enaltecem você. Você é bom. Só você faz isso. Olha, o seu líder até fala bem, mas quando você partilha... Opa. Não, o líder até liga para a gente, mas você sempre vai sair para tomar um café. Você é sempre mais atencioso do que eu. Essas palavras a nossa alma gosta de ouvir? Sim ou não? Mas são de Deus para nós? Não se esqueça que Deus está trabalhando em quem? Em Saul ou em Davi? Davi. As palavras que enalteciam Davi foram as mesmas palavras que provocou uma perseguição sobre ele. As mulheres então enalteciam, mas nesse enaltecer produziu algo ruim, produziu confusão. Uma outra coisa que nós precisamos aprender no processo é andar com pessoas que não nos enaltecem, nem nos diminuem, mas pessoas que são bocas de Deus na nossa vida. E não só pessoas que são bocas de Deus, mas pessoas que partilham do que têm para conosco. Aquele momento era um momento de êxtase. Davi voltando de guerra, mulheres enaltecendo ele. E pode ser que por um momento Davi realmente achou que era melhor que o rei. Mas foi através dessa situação em que Davi vive um dos momentos mais difíceis do seu ministério. Mas também em tempos difíceis, Deus levanta pessoas que formam aliança com você. É em tempos difíceis que aparece Jonatas, que além de formar uma aliança contigo, partilha aquilo que possui com você também. Sabe, no tempo do processo, você precisa se aliançar com pessoas que partilham o que tem com você. Não pessoas que enaltecem você demais, e muito menos pessoas que te diminuem, mas pessoas que criam uma aliança com você. Você tem pessoas assim na sua vida? Pessoas que têm uma aliança com você? Sabe, para você que é casado, acredite, seu marido, sua esposa tem uma grande aliança com você. E às vezes nós temos o hábito de escutar mais gente de fora do que eles. Sim ou não? Você já teve aquela situação sim da esposa falar coisa, aí você nunca ouve, alguém fala, você fala com ela, você acredita que fulano falou comigo uma coisa, você fala, mas eu te falo isso a vida inteira. Por quê, irmãos? Um dos processos importantes é lidar com pessoas que enaltecem, não inflamar o nosso coração, mas realmente se aliançar com pessoas que partilham o que tem para conosco. A história vai continuando. E por causa dessa situação, Saul fica com inveja e monta um plano. Qual era o plano? Matar Davi. A Bíblia diz então que uma bela situação, Davi foi tocar harpa para Saul. E Saul então vê uma lança. E lança o quê? Lanças contra. O desejo de Saul era cravar Davi na parede. A Bíblia diz então que Davi foge. Por quê? Porque o próprio rei queria o quê? Matá-lo. Deixa eu te contar uma coisa importante. Quando Davi vai para o trono, há uma expectativa, que é eu que estou dizendo, a Bíblia não diz isso, mas parece que há uma expectativa que Saul poderia ter criado assim. Agora ele cresce, ele avança. Mas há um momento em que Saul percebe que Davi não seria aquilo que ele era.
a expectativa de criar um Saul II e continuar a forma que ele reinava, cai por terra. Sim ou não? Não aqui. Aqui não. Mas lá fora acontece, sim ou não? Muito. O que acontece aqui, irmão, é que a expectativa de Davi andar com Saul, naturalmente falando, era o quê? Pô, estou andando com um rei. Ele pode me ensinar como ser um rei. Mas a partir do momento em que Saul deixa uma semente entrar em seu coração, ele agora intenta contra a vida de Davi. Nós poderíamos aqui discutir coisas erradas que Saul fez. Mas eu queria te dar um ponto importante. O que Deus estava trabalhando não era em Saul, mas era como Davi lidava com as setas contrárias sobre a sua vida. Está vendo que Deus está construindo um coração? Deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que você lida quando alguém fala mal de você? Isso é um bom pensamento. Como você lida quando alguém lança uma lança a fim de prejudicar você? Como você lida quando alguém lá na empresa tentou te passar a perna e tentou ganhar uma promoção na sua frente? Lembre-se que Deus está construindo não pessoas, mas aqui era uma parte do processo essencial para ser um rei. Eu sempre gosto de falar com os irmãos que é o seguinte: o que é mansidão? Mansidão é a capacidade de sofrer o mal e não se tornar malvado. Vou falar de novo para você não esquecer. Mansidão é a capacidade de sofrer o mal e não se tornar. Isso é ser manso. Deus precisava produzir um rei, não segundo a ordem de Saul, mas segundo a ordem de quem? De Davi, segundo o coração de Deus. Quando Jesus fala assim, olha, eu amo esse texto, ofereça a outra face. Aí alguns interpretam no literal, falam assim, se alguém te bater, você faz assim, bate de novo. Não é isso. O que Jesus está dizendo é que você não pode se tornar o mal que sofre. O que Jesus está explicando é que você não pode se tornar o mal que sofreu. A partir do momento que você agride a agressão que recebe, você se tornou tão mal quanto aquele que o agrediu. Então, aqui, agora, a sua fé se torna inabalável, não é quando tudo está tranquilo, mas é quando abalos aparecem para consolidar o processo do reinado. Quando alguém que você tanto ama fez uma coisa que você não gostou. Quando alguém que você tanto esperou lançou uma lança contra ti. Qual o motivo? Não sei. Mas enquanto nós às vezes estamos amaldiçoando Saul, você está lá na oração, Deus queima aquela pessoa. Tira ela daquele cargo. Manda ela embora, Deus. Você chama ela até de Satanás. Mas se você ler o texto, há um texto interessante, que a Bíblia diz que Deus permitiu que o diabo tomasse posse de Saul. É como se Deus falasse assim, eu vou usar Saul para produzir em Davi o meu coração. Irmãos, interessante é que aquela lança não era sobre Saul. Nunca foi. A lança fazia parte de um processo de um rei que precisava reinar segundo o coração de Deus. E se você quer receber a promessa do reinado, aprenda a lidar com lanças e convertê-las em maturidade. Porque Deus continua trabalhando com corações. Aquela lança, na verdade, serviu para consolidar o coração de Davi em ser um homem inabalável. Então, do processo de Deus na sua vida, até aqui você vai passar pelo anonimato, você vai passar por vozes contrárias, mas você vai passar por lanças de pessoas que estão contrárias. Sabe, de todos os irmãos que a gente às vezes conversa, eu converso, muitos irmãos estão ofendidos com outros irmãos. Tem um livro que fala uma questão que é interessante, esse livro chama A Isca de Satanás. Esse livro fala que a grande isca de Satanás se chama ofensa. O grande trabalho do diabo para paralisar processos é quando você fica ofendido com alguma coisa. Você ficou ofendido com o que o irmão falou, você ficou ofendido com o que o pastor disse, você ficou ofendido com a direção que foi tomada, você ficou ofendido da forma que foi estabelecida. E na ofensa, a lança acerta. E se acertou, cravou você na parede. Paralisou seu ministério. Paralisou a promessa.
E o chamado para reinar ficou paralisado ali. Quantos irmãos estão parados no processo das lanças contrárias, cravados na parede, e não aprenderam que aquilo ali faz parte para que o seu coração aprenda a reinar segundo o coração de Deus? Muitos ofendidos com outros irmãos. Irmão fez isso, irmão falou aquilo. Muitos ofendidos com familiares. Muitos ofendidos com o patrão. Muitos ofendidos com a esposa e com o marido. Ok, se você ficar ofendido, a lança te acertou, você ficou cravado na parede e o processo de reinar parou. Você está parado aí. Às vezes Deus, irmãos, nós poderíamos às vezes estar anos-luz na frente, mas por causa de uma lança contrária, você achou que Deus estava trabalhando no outro, quando Deus está trabalhando em você. A gente sempre acha que Deus está trabalhando no outro, sim ou não? A gente sempre ora assim: Deus, transforma o outro, muda o outro, expulsa o outro agora, Deus. E Deus está falando: eu estou querendo expulsar Saul dentro de você. Estou querendo tirar Saul aí. Você não foi chamado para ser Saul segundo. Você foi chamado para reinar com o coração de Davi. Então a gente não continua, ou a gente não retribui o que recebe. A vingança é do Senhor, não nossa. Então, o processo das lanças contrárias é importantíssima para reinar segundo o coração de Deus. A lidar com vozes contrárias, lidar com indiferenças, lidar com pessoas que cegamente estão querendo. Acredite, a nossa luta não é contra carne nem sangue. Principados e potestades que regem as coisas. E você está achando que o seu problema é fulano de tal. Olhe com olhos de Deus. Quem está querendo te paralisar não é a pessoa, há algo por trás influenciando isso. Mas mansidão é a capacidade de sofrer o mal e não se tornar. Então, havia uma grande oportunidade para Davi não retribuir para Saul o que recebeu. Irmãos, há um teste para o nosso coração nisso. Todos nós passamos por processos assim. Pessoas que às vezes, erradamente, lançam lanças contra nós. Só que eu queria te dar uma boa notícia. Deus não está trabalhando no outro. Deus está trabalhando em você. E se você não entender isso, você vai ficar cravado na parede, com uma lança no peito, e o processo de reinar paralisado. E Deus está falando com você assim: desvia disso. Porque a Bíblia diz que Davi desviou 2 vezes. Desvia disso. O que é desviar disso? Irmãos, eu amo aquela passagem do Salmo. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei. Uma lança cairá de um lado, outra virá de outro, mas eu vou prosseguir para o alvo da soberana vocação. Isso é importante. Processo. Porque isso torna a sua fé inabalável. Firme. Homens e mulheres firmes em Deus. Que sabem lidar com essas lanças. E consolidam a sua vida. Há promessas aqui, irmãos, grandes. Na vida dos irmãos. A liberar de Deus. Há promessas que foram estabelecidas. Há pessoas, digo mesmo, há pastores no nosso meio que vão plantar mais igrejas nesse país. Há chamados apostólicos, proféticos. Há evangelistas no nosso meio, há mestres no nosso meio, há muitos homens e mulheres de Deus com um chamado aqui agora, mas que recebeu uma lança e alguma parte do processo, e você ainda não está reinando, porque você deixou que a lança cravasse você na parede, filho de Deus. Desvia disso. Ai, falaram isso contra mim. Deixa eu te falar uma coisa. Quando alguém falar alguma coisa de você, você tem que analisar assim: é mentira? É. Então você não deveria dar importância. Você não pode transformar uma mentira em verdade. E se for verdade? É verdade. Acabou, resolveu sua vida. Você não fica ofendido nunca. Porque por um lado é mentira, descarta. É verdade, aceita. Tem que mudar mesmo. Mas a ofensa para a sua fé e o processo. Próximo ponto. Aí Davi continuou. Davi, então, desvia disso e cai no texto que a gente leu no início. Foge. Foge. Fugir é uma opção ótima para você às vezes. Lembra que José, o que José fez? Fugiu. A lança veio, foge.
sai de perto. Por quê? Porque há outro aprendizado para você. A Bíblia diz então que ele foge, passa pelo processo disso e cai dentro de uma caverna. Só que nessa caverna estão pessoas piores do que ele. Se estava ruim para Davi, imagina para o povo que estava na caverna. Imagina Davi saindo então, palácio, Saul tentando matar ele, Saul então começa a persegui-lo, e ele vai cair dentro de uma caverna. Chega na caverna, ele só tem gente difícil. Mas eu aprendi uma coisa. Lembra que eu falei que Deus, irmãos, Deus trabalha com o quê? Deus não trabalha com pessoas, Deus trabalha com... As pessoas eram endividadas, mas Deus não estava olhando as pessoas fisicamente na caverna. Deus estava olhando o quê? O coração dos homens da caverna de Adulão. Uma coisa e um processo importante que Deus vai trabalhar em você é entender que existe uma equipa que Deus vai te dar para consolidar parte do seu processo. Não existe. Esses dias atrás eu entrei aí numa... Não entrei em polêmica não. Estou evitando. Um irmão postou um vídeo numa rede social, um irmão conhecido no Brasil, e eu comentei. Comentei porque eu não concordava. É público, e os jovens estão vendo, então eu gosto de dar minha opinião. E algo engraçado aconteceu, porque no vídeo dele, o meu comentário é o mais curtido. Então mostra que as pessoas também não aprovam o que ele diz. O que ele estava dizendo? Ele dizia o seguinte, que a igreja, ele falando que a base de Cristo é o relacionamento. Por isso você não precisa se associar a nenhum tipo de comunidade. Se é o relacionamento. E aí ele disse uma frase que eu não gostei, que ele falou assim, eu não me associo a lugares que ofendem, que são preconceituosos. É meu irmão em Cristo, ele. Mas eu falei assim, irmão, é muito fácil viver a vida assim. Porque você, vivendo a vida isolada, é mais fácil para você não conviver com pessoas que às vezes vão fazer parte da sua equipa e vão ser pessoas que vão promover o seu ministério e que vão amadurecer a sua fé. E eu escrevi um comentário lá, falei assim, irmão, concordo com metade do que você estava falando. Mas eu acredito que a igreja não é uma singularidade de pessoa, mas uma pluralidade de vida, de pessoas, no plural, que se juntam para edificar uma obra para Deus. O mais interessante é que Deus, no processo de Davi, deu ele pessoas que aos olhos naturais não eram boas no processo, mas eram pessoas que foram leais a todo o processo de construção do reinado dele. Uma coisa que acontece na sua vida e na minha, é que no caminho do processo, Deus vai te conectar o quê? A pessoas. E às vezes pessoas que não são tão boas assim. É engraçado, às vezes a gente está orando por cura, mas a gente está enfermo. Sim ou não? Aí você fala, meu Deus do céu, cura! Quem? Às vezes você está orando por prosperidade, suas finanças estão uma bagunça. Você fala, Deus, organiza! Quem? Prospera, nós dois. Mas a equipa que Deus te deu é a melhor ferramenta que você tem, que são os irmãos que estão à sua volta. Sabe a sua célula? Aqueles irmãos são tão preciosos. Sim ou não? Aqueles irmãos são uma bênção. Qual foi a última vez que você mandou uma mensagem para o seu líder falando, olha, é uma bênção andar com você. Você é uma ferramenta de Deus na minha vida. É ou não é importante? Todo mundo pensando agora, pastor, não me exponha. Sabe, eu tenho essa prática de fazer isso. Então, olha para mim, meu tempo já encerrou. Vou parar aqui nesse processo. Havia outros, mas depois a gente continua. Quando Davi entra na caverna, olha para mim com atenção. Deus construiu algo no coração de Davi dentro da caverna. A não liderar um povo seletivo, mas o povo que Deus deu para ele. E geralmente o povo que Deus te dá não vem na embalagem que você espera. Às vezes a sua equipa não é aquela mais avivada, assim, não é de 5 talentos. Os irmãos têm uma e estão enfiando buraco ainda. Mas Deus levantou você como parte de um processo de reinado
para utilizar dos irmãos a força do ministério de Deus. Um processo muito importante para Davi ser rei é liderar, não quem ele queria, mas liderar quem Deus deu para ele. E isso é um processo importante na sua vida. É liderar quem Deus te deu. Nós fomos chamados e treinados para reinar. E esse processo é essencial para nós. Acredite no que eu estou dizendo, a sua célula é a melhor célula que você poderia ter. Eu sei que há irmãos difíceis lá. Você é um deles. Eu então nem se fala. Mas nós estamos aqui juntos, participando de um processo para reinar em vida. Perceba comigo que Davi precisava passar por processo para reinar. Não dava para pôr uma criança lá. Não dava para pôr simplesmente um jovenzinho, não. Ele precisava de um processo específico. Precisava saber lidar com contrariedades. Precisava lidar com situações difíceis. Precisava lidar com pessoas que são ferramentas de Deus. Precisava lidar com isso, porque Deus não trabalha com pessoas. Deus trabalha com... E é por isso que você está aqui hoje. Por quê? Porque é nesse processo em que você vai ganhando espaço, vai consolidando seu coração e vai se enchendo de Cristo. Sabe, irmãos, eu cito uma frase antiga que eu sempre gosto de falar sobre isso. Para que serve a maturidade cristã? Para quê? Para que a gente amadurece em Cristo? Para enaltecer a nós mesmos? Não. Assim como uma árvore, a maturidade cristã serve para adoçar a sua vida. Quanto mais com Jesus você anda, mais doce você fica. E aí você se torna um fruto doce. Se está amargo, se o fruto está ruim de degustar, é porque você está queimando processos essenciais na sua vida. Sabe, quando você lida com esses processos que eu disse, você vai passando por uma fornalha onde a sua carne vai sendo queimada e seu espírito vai sendo vivificado ainda mais. Eu sei que eu quero orar por você agora, que há muitas promessas de Deus aí. Aqui entre nós, como corpo de Cristo, há pastores, há mestres, há evangelistas, há profetas. Está vendo? Há apóstolos. Mas, não só no ministério. Há irmãos aqui que vão prosperar, vão crescer, vão ter grandes empreendimentos. Há irmãos aqui que serão homens, grandes pais, grandes maridos, grandes homens de Deus. Mulheres que edificam a sua casa, que servem a sua família. Mulheres que servem a nação. Não só isso, tem mais. Irmãos que servem uns aos outros, que têm o coração de Jesus, que reinam em todas as áreas, que frutificam, que prosperam, que avançam, que vivem a plenitude da vida cristã. Mas, sem processo, sem crescimento, sem crescimento, sem reinado, sem propósito. Hoje você tem uma oportunidade. Qual? Qual é o processo que você está vivendo? Às vezes são lanças contrárias. Às vezes é vivendo no anonimato. Às vezes são se associar a pessoas erradas. Às vezes é dificuldade em reconhecer a sua liderança, os irmãos. Todos fazem parte para construir um coração segundo a ordem de Deus. Nesse jejum, nós temos uma oportunidade. Queria chamar o pessoal do louvor? Temos uma oportunidade. Qual a oportunidade? Se nós fomos chamados para reinar, como é reinar em vida? Já parou para pensar nisso? O que é reinar em vida? É tomar posse de tudo? Não. Reinar em vida é andar segundo a ordem do Espírito. Todos aqueles que andam segundo a ordem do Espírito reinam sobre situações, circunstâncias e sobre a sua própria vida. Para mim finalizar com você, quando Davi assume o trono, qual foi uma das primeiras coisas que ele fez? Uma coisa que Saul não fez. Buscar a Arca da Aliança. Então, quando ele assume o trono, Saul não se importou muito com a Arca da Aliança. Mas quando Davi assume o trono, a primeira coisa que ele faz é
onde está a arca? Por quê? Porque um rei precisa reinar com a presença de Deus aqui. Mas quem construiu isso foi o processo. Deus foi mostrando para Davi a importância de continuar perseverando.